Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Tudo bom com você? Lembra do vídeo passado quando a gente falou sobre funções da linguagem? Bom, hoje eu e a Ana nós viemos aqui para apresentar algumas questões para que vocês possam treinar o conteúdo do vídeo passado. Não é, Ana? Exatamente. E para começar, antes de irmos para as questões propriamente ditas, a gente vai discutir só um rapidinho, né, bem rapidinho, sobre essas duas imagens. Que aqui, no caso, né, se caísse, se porventura viesse a cair em uma das questões do Enem, como a gente poderia analisar já de cara para saber, né, antes de ir para o enunciado, enfim, só olhando que função predominaria, né, que função da linguagem predominaria nessas duas imagens que estão aqui. Aí, essa primeira, a gente tem uma fotografia, né, de um pintor se pintando no quadro, e aí dentro do quadro ele se pintando novamente, e outro quadro, né? Tudo Chega a ser um pouco confuso. chega a ficar meio confuso, mas a gente observando bem, a gente consegue identificar que é ele, pela roupa, por ser, né, um pintor, já está de cara, assim, que ele está querendo vender algo. E aí, quando a gente pode perceber que ele quis evidenciar muito esse código, né, esse canal, tipo, ele quis, por meio da linguagem, que seria a pintura, né, passar essa mensagem de que, ó, sou um pintor, né? Então, quando a gente percebe essa valorização, né, desse código, né, nessa linguagem, a gente pode deduzir, né, a gente deduziria que seria a metalinguagem, né? Seria a função predominante, a metalinguística nessa primeira imagem. Perfeito. Nessa segunda imagem, nós temos dois personagens, né? Um desenho de dois personagens conversando por um telefone com esse fio, que é um brinquedo. E aí ele só tem uma palavra, né? Só tem uma palavra nesse diálogo, que é o alô. E por essa imagem, qual função da linguagem vocês veem que é a predominante? Quem disse fática, acertou. Lembra que a fática é aquela função da linguagem em que o emissor está tentando testar a comunicação com o receptor. Ele utiliza de palavras, de expressões, de perguntas para testar o canal que está sendo utilizado, nesse caso, uma ligação, mas também poderia ser uma carta, um vídeo, um vídeo ao vivo, né? Então, a função fática, ela quando a gente está tentando testar a comunicação para ver se a mensagem está chegando até o receptor. Logo em seguida, gostaria de pedir para que vocês pausassem esse vídeo agora, lessem, né? Aqui já não é questão, então podem ficar à vontade para ler o texto inteiro. Esse poema é um poema de Carlos Drummond, em que ele vai... Aqui também eu gostaria de conversar, né, com vocês sobre isso, discutir um pouco sobre alguma função de linguagem que está predominante aqui nesse poema. E aí, pausado, vamos esperar aqui 5 minutinhos. Foi. Bom, aqui, quando a gente fala de funções de linguagem, não diria erro, mas uma confusão bastante que fazem é sobre a função poética e a função emotiva, né? Quando a gente fala de função poética, geralmente associam muito ao poema. Poema, então tem função poética. E nem sempre, né? A gente vai ter muita função poética nessa questão literária, de poesias, de poemas, mas aqui, por exemplo, esse exemplo que a gente trouxe, né? Esse texto, é uma prova de que nem sempre. Aqui há função poética, porque como a gente já falou no outro vídeo, né? Inclusive o Lucas evidenciou isso bastante, há funções, podem haver várias funções numa só linguagem, né? Numa só mensagem. Mas aqui, por exemplo, se caísse esse texto, né, e perguntasse a função predominante, seria a emotiva, pois esse texto ele está falando muito, o autor, né, que é Carlos Drummond, está falando muito sobre sentimentos, sobre o que ele está sentindo, sobre o que ele está pensando sobre o mundo. Então, a gente pode ver, por exemplo, muito uso do pronome na primeira pessoa, né? Eu me desafiando, vou ficar sozinho. Então, tudo isso é sobre ele. Então, esse tom subjetivo, né? Tipo assim, que pertence a ele só, é função emotiva.
Então, só para deixar claro que nem sempre poema vai ter relação com função poética, né? Assim, primordialmente. Exato. Então, nessa parte a gente pode ver, Ana, né, que a função emotiva ela se sobressai. Não é que ela é a única que está dentro desse texto, mas em comparação com a poética, a emotiva se sobressai, né? Porque Isso. aqui ele está preocupado mais em demonstrar suas emoções do que com a estética do próprio do texto, se ele vai começar toda estrofe ou todo o verso da mesma maneira, se vai ter a mesma quantidade de linhas, se as linhas vão rimar ou não, ele vai se preocupar com a sonoridade, com a questão de sílabas, então isso daqui não foi o principal para ele o principal foi falar dos seus sentimentos, suas experiências. Então vamos lá para as questões, né? Então, nessas questões que a gente vai mostrar, são algumas questões que a gente trouxe do Enem, para que vocês já possam começar a treinar. E a gente vai mostrar algumas estratégias, alguns macetes que a gente utilizou, que a gente já ouviu falar e que sabe que algumas vezes podem funcionar, né? Algumas técnicas que vocês podem utilizar, porque a gente sabe que o Enem é uma prova de conhecimento, mas também é uma questão de administração de tempo. Então, a gente tem que saber algumas técnicas para que a gente possa ganhar tempo, para que a gente possa utilizar esse tempo posteriormente em outras questões, né? Então, ao longo dessas questões, a gente vai mostrar algumas técnicas. Essa aqui é uma questão do Enem de 2014. E aí, vamos dar uma olhada no que é que ele está querendo saber. Essa é uma das primeiras técnicas, né? A gente ir primeiro para a questão, para saber o que é que ele está pedindo, para que assim a gente consiga notar, para que a gente consiga perceber isso melhor quando a gente estiver lendo o texto. Isso se a gente precisar ler o texto integralmente. Veja só, a questão é: pela insistência em manter o contato entre o emissor e o receptor, predomina no texto a função. Então, aqui há mais de uma função, mas ele quer saber a que predomina. Vamos dar uma lida, então. O telefone tocou. Alô? Quem fala? Como? Com quem deseja falar? Quero falar com o senhor Samuel Cardoso. É ele mesmo. Quem fala por obséquio? Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel? Faça um esforço. Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode me dizer de quem se trata? Então aqui a gente percebe uma conversa ao telefone. Ana, pelo que a gente leu aqui, qual função você consegue captar dentro desse texto? Dentro desse texto, eu diria que seria a questão fática, né? E até mesmo pelo enunciado da questão, né? Quando ele fala a insistência de manter contato entre emissor e receptor, ou seja, ele está falando, ele já está meio que entregando no próprio enunciado que, né, o foco da linguagem do texto vai ser o canal, né? Tipo, a gente Exato. testa o contato por meio de um canal. E o elemento da comunicação que mais se evidencia, né, que fica mais evidenciado na linguagem, na função da linguagem fática, é o canal. Então, aqui pelo enunciado a gente já mataria, né? Mas como Exato. ajuda, né? Tem o texto, graças a Deus. Mas aqui, então a alternativa correta seria a letra B? Seria a letra B, exato. A gente pode perceber que seria a fática por causa de algumas perguntas também que ele utiliza, né? Alô, quem fala? Então, se você assistiu o vídeo passado, o vídeo anterior, você vai lembrar dessas características que eu dei. São saudações, expressões, gírias que as pessoas utilizam para testar a comunicação, para se saudar, para se despedir. Então, isso ele utiliza para poder testar essa entrega da mensagem, se está sendo feita de maneira correta. Ok. Aqui, a segunda questão que a gente trouxe tem um textinho pequeno, né? E aqui, pelo enunciado, né? É isso que a gente até vai puxar, né? A orelha de vocês, assim, para irem sempre no enunciado. Se o enunciado pedir, né? Der a entender que você só vai conseguir fazer a questão lendo o texto, aí beleza, pode ler o texto. Aqui, eu vou ler esse texto já que é pequenininho, eu vou ler e a gente faz as questões, né? Ele fala assim no enunciado. Nesse trecho de uma obra de Guimarães Rosa, depreende-se a predominância de uma das funções da. E aí a gente tem uma lista, né, com as alternativas sobre
qual seria a função de linguagem que predominaria nesse texto, né? E o texto está dizendo assim: há o hipotrélico. O termo é novo, de impensada origem e ainda sem definição que lhe apanhe em todas as pétalas o significado. Sabe-se só que vem do bom português. Para a prática, tome-se hipotrélico querendo dizer antipodático, sem graçante e imprisido, ou talvez vicedito, indivíduo pedante, importuno agudo, falta de respeito para com a opinião alheia, e, sob mais que, tratando-se de palavra inventada, e como adiante se verá, embirrando o hipotrélico em não tolerar neologismos, começa ele por se negar nominalmente a própria existência. Complicado esse texto, né? Várias palavrinhas difíceis. Vamos lá resolver, né? Vamos lá para as alternativas, avaliar cada uma. Lucas sugere o quê? Por exclusão? Eu sugiro por exclusão. A gente vai dando uma olhada nas opções e a gente vai vendo se encaixa com o que o texto, com o que a questão pede ou não, de acordo com o texto. Vamos começar então numa ordem um pouco diferente. Vamos de baixo para cima. É uma ordem diferente, mas é uma opção interessante. Vamos lá. Ele diz que depreende-se a predominância de uma das funções da expressiva, pois o trecho tem como meta mostrar a subjetividade do autor. Por isso o uso do advérbio de dúvida talvez. Expressiva é também conhecida como a emotiva. Será que nesse texto ele está tentando deixar com que a emoção se sobressaia? Eu acho que não. Eu acho que não. Não tem nem um pouco de emotiva nesse texto. E não é nada pessoal, né? Não é nada ele pessoal, está sendo exato. bem imparcial. Na letra D a gente tem assim, poética, pois o trecho trata da criação de palavras novas, necessária para textos em prosa. Por isso o emprego do hipotrélico. Essa questão, no Enem, sempre vai ter uma questão que não vai dizer nada com nada. E a questão, né, a alternativa dessa questão que não diz nada com nada é essa. Não tem nada a ver utilizar palavras novas para textos em prosa e por isso o emprego do... Não, nada a ver. Zero. Isso aqui seria a primeira que todo mundo excluiria, com certeza. Isso. Eu também já descartaria ela de cara. Nós temos a letra C, que é a fática. Lembra do que a gente falou anteriormente de fática, testar a comunicação? Pois o trecho apresenta clara tentativa de estabelecimento de conexão com o leitor. Por isso o emprego dos termos sabe-se lá e tome-se hipotrélico. Ele não está tentando verificar se a mensagem está sendo passada da maneira que ele quis ou não, ou se ele está tentando ver se o receptor está entendendo aquela mensagem, não. Ele só está explicando uma palavra, né? Um spoiler aí, usando a língua portuguesa, para explicar uma palavra. Exatamente. Então, não é letra C. Vamos lá para B, né? Vamos tentar. Referencial, pois o trecho tem como principal objetivo discorrer sobre um fato que não diz respeito ao escritor ou ao leitor. Por isso, o predomínio da terceira pessoa. Aqui a gente até tem a função referencial, né? Pois ele está falando um fato que acontece, né? E principalmente na língua portuguesa, que é a função, né? Das criações de palavras que a gente nomeia de neologismo. Mas aqui, outra coisa do Enem, sempre vai ter uma questão que vai estar meio correta, né? Tipo assim, por isso que é importante prestar atenção no enunciado. Quando ele fala assim, depreende-se a predominância de uma das funções, é aquela aí que se sobressai. é aquela que se sobressai. Então, você tem que pegar essas deixas assim que ele dá no próprio enunciado. As palavras-chave. E ele... Pode falar. Não, eu ia falar que a referencial ela é muito comum em questão de notícias, em reportagens ou coisas de fatos científicos. Por mais que aqui a gente veja a questão da explicação de uma palavra, o significado de uma palavra, coisa que a gente pode encontrar no dicionário, ainda assim eu acho que referencial não caberia nessa questão, pois ele não está falando sobre um fato ou sobre, não é sobre uma coisa recorrente do dia a dia, não é essa a função principal desse texto aí. E até mesmo por ser de Guimarães Rosa, né? Porque geralmente
Guimarães Rosa é um autor que ele pode dizer o que ele quiser, né? E ele é conhecido por fazer muitos neologismos, então não tem nada de muito científico, né? Nesse trecho, enfim. E aí sobrou, né, a letra A, que seria metalinguística, pois o trecho tem como propósito essencial usar a língua portuguesa para explicar a própria língua. Por isso, a utilização de vários sinônimos e definições. Ahá. Isso aqui Ele literalmente explicou o que era o texto. Então, ele utilizou da literalmente. língua portuguesa para explicar o próprio significado de uma palavra dentro da língua. Então, é como se ele estivesse utilizando a língua portuguesa para falar dela mesma. Então, Ele fez letra A. isso, né? Isso, na verdade, ele Exatamente. fez isso. Ele utilizou Metalinguística. do próprio código, né? Vocês lembram, o vídeo passado, código língua portuguesa, para explicar algo que acontece na língua portuguesa. Então, isso aqui, metalinguagem é isso, é sobre isso, então. É sobre isso. É Consegue sobre... distinguir? Vamos lá. A terceira questão é do Enem 2010. Veja só o que a questão está pedindo. Predomina, palavra-chave, predomina no texto a função da linguagem. Como o texto é curtinho, eu vou ler para vocês. Enem 2010. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. Então, vamos lá então pelo método de exclusão, né? Porque é um método que funciona bastante. Vamos lá. Referencial, vamos começar de baixo para cima. Referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. E aí, Ana, o que é que você acha? É uma Aquela, eu possível já resposta? mataria. É uma possível resposta? Eu já mataria aí. E aí, vamos ver as outras então. Vamos deixar essa aqui de lado. Conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor. Não, não é isso que o texto está tentando fazer. Então, poética, porque o texto chama a atenção para os recursos de linguagem. Há uma preocupação aqui com o uso da, Com a né? estética, Com a estética. Ele está como o usando texto vai recursos de linguagem. passado. Não, aqui também. Não. 0-0. Afática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação. Não está Também não, tentando né, gente? estabelecer essa conexão. E muito menos, pelo que eu já vejo aqui, letra A, porque é emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia. É um texto científico, é um texto com caráter científico, né? Então ele não está tentando passar emoção nenhuma através desse texto. Então, aqui nos sobra, e aqui estava correto desde o início, referencial. Referencial. A quarta questão Como ela é um já está pouquinho grande, acabando. vocês podem dar uma pausa e dar uma lida. E a gente volta já já. Voltamos. E aí, vocês que leram, que já estão entendidos, né? Aqui é a mesma questão. A gente, lendo o enunciado, teria que recorrer ao texto para saber qual seria, né? Qual seria a resposta correta. Então, vamos fazer de novo, né? Por exclusão e vamos tentando entender por que não é a função de linguagem que está predominando, né? Vamos lá. Letra A. Fática, porque o autor procura testar o canal de comunicação. Não me Aqui a parece gente não isso. vê, não tem nenhum recurso que indica algum diálogo entre receptor e emissor, né? Não tem nada de teste, né? Desse canal de comunicação. A metalinguística. Metalinguística, porque há a explicação do significado das expressões. Aqui me parece um poema. Então, ele não está utilizando de um poema. Caso ele estivesse utilizando um poema para falar de um poema, de como escrever um poema, mas aqui não me parece o caso. Aqui é outra coisa, então a gente já descartaria a metalinguística também.
Vamos lá. Letra C, conativa, uma vez que o leitor é provocado a participar de uma ação. Vocês que leram, que já têm noção, né, do que o texto trata, já que o enunciado, né, exige que façamos essa leitura. Perceberam? Vocês se sentiram provocados a participar de uma ação? E aí, o vento varria as folhas, varria as flores, e a minha vida ficava Eu cada vez mais mesmo, cheia. eu mesmo não quero varrer nada. Esse texto não É, fez varrer nada. acho que ninguém vai se sentir, né? Ah, agora eu vou fazer isso, né? Porque conativa geralmente é isso, né? Quando passa uma propaganda, compre não sei o quê, aí você A gente sente aquela preciso disso. influência. Aqui não é essa influência. A gente se sente provocado, instigado a fazer algo, e esse poema é contemplativo, Às né? vezes, de tanto varrer, de o vento varrer folhas, frutos, flores, a gente fica cansado e vai descansar ao invés de varrer alguma coisa. Na letra D, ele fala de referencial, já que são apresentadas informações sobre acontecimentos de fatos reais. Realmente, o vento varre as flores, varre os frutos no chão, mas aqui ele não está preocupado em fazer uma referência a algo do mundo real, a um fato, um acontecimento recorrente aí do mundo atual. Ele não está preocupado em fazer referência que sim, o vento realmente varre folhas e coisas do tipo. Não é essa a questão. E aí, a única alternativa que nos restou, né, foi poética, então essa seria a alternativa correta. E por quê, né? Poética, pois chama-se a atenção para a elaboração especial e artística da estrutura do texto. Aqui a gente vê que é um poema, né? Poderia, por exemplo, como a gente já falou, poderia predominar a emotiva, né? Tanto que não tem aqui nas alternativas essa questão, porque talvez fosse ela, né? A depender do resto da explicação da alternativa. Mas a gente percebe aqui vários recursos que ele utilizou para que essa ficasse, né? Essa estética fizesse a gente ter se tocar, né? Tipo, e tem esse tom subjetivo. Esse recurso aqui tem figuras de linguagem, né? Vento varria é personificação, né? Vento não varre nada, quem varre são as pessoas. Então, a gente pode perceber esses recursos que indicam que o autor está falando de algo que ele que está sentindo, né? Então, ele procura trazer isso dessa forma estética, né? Com várias pontuação, em versos, em rimas, em reticências, enfim. Tudo isso são recursos que vão aprimorar o texto, e é essa a intenção da função poética, né? Deixar a mensagem nesse grau, assim. Aqui a sexta questão e a última. Então, acabou. Vamos tomar um suco, relaxar. Mas vamos lá, vamos para a última e a gente encerra. Para o enunciado novamente, né? Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. É o que a gente No tem fragmento. falado aí muito, né? Predomínio Uhum, de uma sobre as outras. exatamente. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou é a expressiva, pois, né, ele que já disse qual é a função da linguagem que predomina. Aqui a gente não precisa ler o texto, né? A gente vai, pelas alternativas, ele só está relacionando a função da linguagem com a sua função, né? Então, enfim, vamos lá. Vamos para as alternativas. Letra A, né? O discurso do enunciador tem como foco o próprio código, né? A gente que leu aqui, ó, desabafo. Desabafo é o quê? Você falar sobre si, né? Sobre o que está sentindo, sobre como você está, como o que você fez, né? Então, É bem não sobre tem como. emoções, sentimentos, essa coisa, mas não tem, acho que, muito a ver com a questão de ele utilizar ou falar do próprio código. O código aqui, na verdade, seria a língua portuguesa, o que ele está utilizando para se comunicar. Sim. E a função emotiva e expressiva tem justamente isso. No outro vídeo, a gente explicou, né, os elementos de comunicação, da comunicação. E na função emotiva e expressiva, qual é que fica em evidência? A do emissor, né? O elemento que fica mais em evidência é o emissor. Por quê? Porque é exatamente isso que a gente está falando o tempo todo, né? Ele vai falar sobre si, vai falar em primeira pessoa. Desculpem-me. Cadê?
Hoje simplesmente não dá, não tem como disfarçar. Não, não, não. Então ele está falando o tempo todo dele, né? Sobre o que ele está sentindo, sobre o que ele fez, a perspectiva dele. Então, o que é que está em evidência? Ele, né? Quem está falando. Então, vamos continuar. Letra B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Me parece. E aí? Consegue distinguir? Consegue distinguir? Gente, é isso. A atitude. Vamos ver, né? A gente já poderia marcá-lo de cara porque é o que traduz a função emotiva, a função expressiva, que é a atitude do enunciador que sobrepõe, a própria questão já disse, que sobrepõe aquilo que está sendo dito. Ele coloca as emoções acima do que está sendo relatado. Né? Ele poderia estar falando se referenciando a uma questão do dia a dia, a um fato, mas ainda assim a emoção dele está lá em cima, se sobressai, é o que ele deixa mais transparecer nesse relato. Então, exatamente. bem de cara. Então, já sabendo as funções, as características de cada função, vocês podem ter muito tempo, usar muito tempo ao favor de vocês, né? No sentido de, tipo assim, não perder tempo lendo o texto e relendo para tentar interpretar. Não precisa. Função de linguagem é bom por causa disso. É muito simples, bem prático, né? E é fácil. É muito fácil, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Da Muito nossa obrigado, aula, nossa pessoal. explicação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nós esperamos trazer mais vídeos com outras dicas de vestibulares, de Enem, de concursos ou coisa do tipo, né? Utilizando a língua portuguesa. Então, a gente agradece e nos vemos em um próximo vídeo ou um próximo podcast, quem sabe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.